aqui esse texto, ela coloca para eu comentar esse texto de Mateus, no capítulo 16, que diz: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Certamente a pergunta para que eu comente acerca desse texto, dessa passagem, e se você está me acompanhando com uma Bíblia, já deixe aberto no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, é porque frequentemente essa mensagem aqui ela é utilizada para retroalimentar a presunção que a religião dos homens supostamente possui como autoridade para conectar e desconectar pessoas com o céu, para mandá-las seja para o céu ou seja para o inferno. E a religião dos homens se vale da presunção de que, porque ela é composta por um grupo que concorda entre si acerca de uma verdade, então, por essa sensação de maioria, esse acordo que entre eles existe é estabelecido e imposto com o peso e o status de verdade. E tendo Jesus estabelecido essa fala de que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E depois, principalmente, depois que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império, e os cargos dentro da estrutura religiosa passaram a ser oficialmente considerados não só pelo povo, mas como pelas autoridades, então nisso se estabeleceu a presunção de que essa estrutura religiosa é a personificação da Igreja de Deus na Terra. E por esse entendimento, eles então presumem que eles possuem a chave do reino dos céus. Só que aí novamente eu vou incentivá-los e recomendá-los a ler o capítulo 16 todo. Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, diga-se de passagem. E no caminho ele para e pergunta aos seus discípulos: quem dizeis os homens que eu sou? E eles respondem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e muitos dizem que é um dos profetas. E Jesus vira para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E é Pedro que toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ora, de fato, essa conclusão de Pedro era, vamos dizer assim, humanamente, praticamente impossível de ser estabelecida. É porque a gente lê esse texto com naturalidade, e isso há 2000 anos depois dos eventos acontecidos, e aí a gente acha meio óbvio Pedro chegar àquela conclusão, mas isso não era óbvio assim. Jesus era um homem de carne e osso na frente deles. Jesus peidava, cagava, fazia xixi, comia, ele tinha cheiro, ele tinha odor, ele caminhava com eles ali, e ele vinha na esteira de diversos outros personagens que já tinham aparecido na história dos judeus e na história de outros povos, dizendo ser a convergência de todas as coisas.
Portanto, essa afirmação peremptória, como de quem estava entendendo, Jesus ali percebeu que ali havia o resultado de uma conexão direta do Pai que está nos céus com o espírito de Pedro. E é por essa razão que Jesus afirma: não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, Pedro, mas sim o meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados és, Simão Barjonas. E é aí que vem essa fala de Jesus no verso 18: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre essa conexão, é sobre esse evento, essa experiência que aconteceu aqui agora. É sobre essa experiência em você, Pedro, que eu estarei edificando a minha igreja, a minha eclésia. Ou seja, esse contato direto entre Deus e o coração dos homens, sem mediadores, sem intermediadores. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora, se esse dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus, terá sido desligado nos céus, se isso empolgou e encheu de presunção aquilo que posteriormente se transformou no cristianismo que a gente conhece hoje, com a religião institucionalizada achando que ela possui a chave do reino do céu e, portanto, tem a presunção de dizer quem é e quem não é, já fazendo distinção de joio e trigo antes da consumação do tempo. Ora, essa fala de Jesus também gerou uma má interpretação no próprio Pedro, que ficou empolgado e insuflado com aquilo tudo. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ato contínuo a essa fala com Pedro e os discípulos, Jesus começa a falar para eles acerca da partida dele. E de que haveria a necessidade de que ele padecesse, fosse torturado e morto na mão dos homens. E aí Pedro, com essa... o mesmo Pedro, a quem foi dito que foi dada a chave do reino dos céus, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha, versículos depois aqui. Depois de Jesus falando que ele precisava sofrer muitas coisas, ser morto, Pedro, chamando-o à parte, começa a reprová-lo. Chamou Jesus à parte, começa: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Está falando aqui aquele que agora tem a chave do reino dos céus. Você acabou de dizer, Senhor, que o que eu ligar vai ligar lá, que o que eu desligar vai desligar aqui. E olha o que Jesus vira para ele e diz, verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Portanto, essa chave no reino dos céus não é algo, não é uma doutrina, não é um dogma. É o enunciado de um fenômeno dinâmico que se faz presente quando a gente se conecta com o divino, mas que some quando a gente cogita das coisas dos homens e não da de Deus. E isso perfaz uma qualidade íntima do coração de cada um. Isso porque não é porque uma instituição seja religiosa e carregue as nomenclaturas do sagrado e do divino, que por si só então ela é divina. Só para as suas imaturas impressões e sensibilidades e sentidos. Porque é a qualidade do nosso coração que vai definir essa conexão e todos os benefícios que daí irão decorrer. Eu, particularmente,
dentro daquilo que eu aprendi com Jesus e buscando sempre me enxergar, eu olho essa proposta aqui com muito temor e tremor. E eu nunca dela me utilizei para me arvorar, para condenar ou sentenciar ninguém. Pelo contrário, meu discurso é sempre muito tendencioso na direção de levar todo mundo para o céu. Eu sei que haverão aqueles que não entrarão, mas porque eu me enxergo, eu prefiro não condenar. Eu sou um flagrante limitado diante de Deus e isso me resguarda uma consciência de altíssimo privilégio relativo ao amor dele por mim, o que não me permite condenar e sentenciar ninguém. Eu discerno obras, eu avalio comportamentos, maneiras, e disso a gente denuncia, a gente fala, mas essa sentença finalizante que condena alguém para o inferno, isso não me cabe. Nem o arcanjo Miguel o fez com o próprio Satanás, quando ambos brigavam pelo corpo de Moisés, como está descrito lá naquela pequena epístola de Judas, onde o arcanjo vira para Satanás e diz: o Senhor te repreenda. Ora, se nem anjo, que vê as coisas com muito mais clareza e amplitude do que eu, condena e sentencia aquela figura emblemática que em tese a gente afirma que é a maior representação do que seja inferno, o que dirá eu aqui, cheio de pontos cegos, condenando finalizantemente pessoas semelhantes a mim? É o escárnio do contrassenso, né? É o cúmulo da toperice. Então eu não entro por essa estrada, não mesmo. E, meus amigos, não permitam que, baseado nesse texto aqui, segmentos religiosos, ainda que carregue o nome de igreja evangélica, que o cara carregue o nome de pastor e tenha uma quantidade X de seguidores batendo palma para ele, dizendo é isso aí. Não permita que esse texto seja tomado como presunção para ele, por exemplo, querer invalidar o seu relacionamento de amor com seu parceiro ou com a sua parceira, ou porque vocês não se casaram na igreja, então o casamento de vocês não é válido, ou porque não teve a bênção pastoral, então não vale, ou porque o seu filho não foi, sua filha não foi batizado por uma figura autorizada da religião, então não tem serventia diante de Deus, porque é nisso que os religiosos se colocam na porta do reino de Deus e não só não entram, mas como impedem aqueles que desejam entrar de entrar, que é o que Jesus denuncia em Mateus 23 acerca do espírito da religião. Então esse verso aqui, eu só quero aqui refletir com vocês para demonstrar que ele não é tão simples como a mentalidade da religião passa ele como sendo, supostamente atribuindo autoridade para um ajuntamento que coloque uma placa chamada igreja, que tenha um cacique com o nome de pastor e com um número de seguidores batendo palma para o que ele fala. Então ali foi outorgada via doutrina a chave do reino dos céus, e aquilo que aquele camarada disser vai ser verdade acerca da sua vida. Gente, é muito poder que vocês estão dando para pessoas que não têm esse poder. Desculpa. Esse poder, ele existe? Ele existe. Tanto que Jesus enunciou o fenômeno. Mas definitivamente não é um poder que é investido numa pessoa via doutrina ou dogma. Ou esteja, não é um poder que esteja atrelado a cargo.
Entendeu? Assim que o sujeito foi consagrado pastor, ele já ganha uma cópia da chavezinha do reino dos céus. Não, não é assim que funciona, ok? Esse poder, ele é dinâmico. E ele vai ter, sim, conexão de verdade, operativa, na vida de uma pessoa, se essa pessoa viver no modo e no espírito que Jesus viveu. No modo e no espírito que Jesus viveu. E no modo como o espírito que Jesus viveu, eu particularmente, finalizando a resposta a essa questão, termino aqui lendo João capítulo 12, a partir do verso 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Se ele, que era a luz dos homens, veio para não julgar, então esse é o espírito e a mentalidade que, quando a gente se conecta, há de ser que esse poder e essa dinâmica enunciada por Jesus aqui em Mateus 16, acerca da chave do reino dos céus, pode operar em nós. Mas com essa presunção religiosa que desautoriza casamentos, que autoriza casamentos, que bate o martelo em relação àquilo, pode, não pode, batizou, não batizou. Desculpe, meus irmãos, tudo isso não passa de presunção da religião dos homens.